Um, dois, três. Aleluia. Graça e paz, amados. Você que está assistindo essa live, que Deus te abençoe. Muito bom ter você com a gente aqui. É uma noite muito especial para nós, Rede de Homens, Geração de Barnabé. Nosso primeiro culto, na realidade, e é o primeiro de muitos para a glória de Deus. Temos o privilégio de ter um grupo da Betel aqui. O pastor Romário vai estar trazendo a palavra, o homem segundo o coração de Deus. Então prepare-se aí, você que está em casa, né, não saia, né, busque não perder a atenção daquilo que vai ser ministrado nessa noite, que vai ser de extrema importância. Eu quero convidar você que está em casa e você que está no templo, né, a abrir sua Bíblia no Salmo de número 115, que é um texto muito interessante. O salmista, Salmo de número 115, versículo 16, é um texto que é conhecido por todos, ou pelo menos por quase todos, e fala de nós, quer dizer, fala para nós uma palavra muito importante. Salmo de número 115, se você está em casa, está sem a sua Bíblia nas mãos, anote aí, Salmo de número 115, versículo 16, né? Diz a palavra do Senhor: os céus e a terra, aliás, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os céus, olha só, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. De quem é a terra, amados? Se a gente ler lá no Salmo 24, vai falar que a terra, os céus e a terra são do Senhor e aqueles que neles habitam. Amém? Então é um princípio, está lá, Salmo 24, vai falar sobre isso. Mas aqui ele já está falando assim, tipo assim, que os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens para que governassem, para que dominassem sobre ela. Como que isso é? Deixa eu esmiuçar um pouco isso aqui. Por exemplo, quem mora de aluguel aqui além de mim? Né? Isso. Então você vai entender muito bem isso aqui. Eu fiz um contrato, eu tenho a chave da casa, e a partir do momento que eu peguei a chave da casa, o que acontece? O proprietário não pode mais entrar na casa, a não ser que eu permita. Não é assim? Porque reza um contrato. O responsável daquela casa agora, enquanto eu estiver ali, sou eu. Mas ela não é minha. Ela pertence ao proprietário. E assim é com a terra. A terra me pertence? Não, continua pertencendo ao Senhor. Mas Deus colocou ela na mão dos homens, na nossa mão, para que nós venhamos dominar sobre ela, para que nós venhamos exercer governo sobre a terra. Lá em Gênesis, o que Gênesis fala? Domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então quer dizer, domine, autoridade. E nós precisamos exercer essa autoridade. Como homens, você é um homem escolhido por Deus, chamado por Deus e com uma autoridade outorgada por Deus para dominar sobre a terra. E aí entra
o poder da autorresponsabilidade, nós puxarmos essa responsabilidade para nós e exercermos governo. Governar bem a nossa vida, governar bem a nossa família, governar bem o nosso casamento, governar bem a vida dos nossos filhos, governar bem a vida profissional. Então, exercer governo, autoridade, ter controle. Como que eu vou governar bem minha vida profissional? Se eu não sou patrão, eu sendo um bom empregado, sendo responsável com a responsabilidade a qual foi outorgada sobre mim. Então, amados, é tempo, entenda bem, você que está em casa, você homem, Deus te chamou para exercer governo. A terra foi dada aos filhos dos homens para governar sobre ela. Então você tem autoridade. Agora é lógico, como que eu vou governar? Eu vou exercer o governo de Deus. Qual é a forma que Hebreus 11, abra comigo aí rapidinho, Hebreus 11. A maneira de Deus governar, porque existe um padrão de governo. E Hebreus vai falar sobre esse padrão de governos. Hebreus 11. Olha só, pela fé entendemos que Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, Deus governa sobre a palavra. E a maneira que nós vamos exercer governo é usando a palavra de Deus, porque sobre a palavra de Deus todas as coisas subsistem. Todas as coisas foram criadas e subsistem sobre a palavra. Lá no princípio, haja, produza, haja, tudo palavra. Então nós vamos exercer governo, né, tendo como referência a palavra de Deus. E por isso nós estamos aqui hoje. Amém, queridos? Nós estamos aqui o quê? Para sermos ministrados, recebermos a porção da palavra que Deus tem para nós nessa noite. Que o tema é, né, um homem segundo o coração de Deus. E é muito interessante esse tema, amados. Gostei muito desse tema do pastor Romário. Sabe por quê? Esse tema vai falar, na verdade, de um padrão não estabelecido pela igreja, não estabelecida pela mente de um homem, mas um padrão estabelecido pelo próprio Deus que nos criou a sua imagem e sua semelhança. E é óbvio, se eu conseguir hoje, né, compreender essa palavra que vai ser ministrada sobre a minha vida, eu vou melhorar a minha performance em governar. Amém? Então vamos orar ao Senhor? Aleluia. Ei, você que está em casa, coloque-se de pé também junto com a gente, né, em nome de Jesus. Ei, querido, deixa eu te falar aí, você que está em casa, Deus está aqui, mas está aí também. Um dos atributos de Deus é que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, ou seja, Ele está aqui junto conosco, mas está aí também com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças nessa noite, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que se encontra já junto conosco. Muito obrigado, Pai, porque eles já chegaram, por aqueles que estão a caminho, traga-os em segurança. Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, receba a nossa adoração. Deus, está aqui o pastor Romário, teu filho, Deus, um líder também, Senhor, e ele veio aqui para nos abençoar, e que tudo aquilo que possa tentar de alguma maneira, Senhor, atrapalhar o nosso raciocínio, impedir de nós ouvirmos aquilo que o Senhor já falou ao coração do teu filho, nós já repreendemos, Pai, e queremos declarar, Pai, que a nossa mente está liberada para receber a porção desse dia, Pai, esse pão da vida que Ele irá compartilhar conosco, Pai. Tudo aquilo que possa tentar impedir teus filhos que estão em casa, nós já repreendemos também, Pai, e queremos pedir que haja uma liberalidade pelo poder que é no nome de Jesus, Pai, para que eles recebam esse alimento vindo dos céus, para a glória do teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, gaditas? Na paz? Amém.
vamos adorar ao nosso Deus, vamos adorar aquele que as pessoas dizem que não existem, aquele que as pessoas dizem que Jesus foi um homem simples, Jesus não era filho de Deus, Jesus não existiu, mas no grande dia, quando ele voltar, todos saberão, todos reconhecerão a sua glória, a sua verdadeira glória, e com a sua destra forte ele reinará. Amém? Houve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Houve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Houve-se em todos os povos e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Houve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Houve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Houve-se em todos os povos e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Gaditas, como o pastor falou mais cedo agora, homem segundo o coração de Deus. Precisamos desejar ter um coração puro, um coração igual ao nosso Senhor Jesus. Sermos iguais a Jesus, com nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso coração. Um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Em mim, ó Deus, em mim, ó Deus, um coração puro. Renova e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Cria em mim, Senhor. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire
retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém, amados. Gaditas, nós precisamos vencer a cada batalha que vem, mas sozinhos não vamos conseguir. Precisamos da ajuda do nosso Deus. E mesmo quando, às vezes, nós desistimos de lutar, nós desistimos, parece que estamos perdidos, que estamos em um lugar tão longe do Senhor. Mas Ele vem, Ele vai até você, pega a tua mão e te leva junto das outras 99. Ele deixa elas seguras e vai até você, não importa onde você esteja. Ele escala montanhas, Ele passa pelos lugares mais difíceis, mas Ele vai, difíceis para nós, não para Deus, mas Ele vai até você, porque você é importante, você é importante para Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor, glória, glória a Ti, Pai. Gaditas, Ele vai, Ele traz a luz até onde for preciso, por você, por mim. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Uma salva de palmas para Ele, amados. Aleluia. Amém, amados? Podeis assentar. Eu quero convidar aqui o pastor Romário, para estar conosco. Ei, querido, você que está em casa, prepare-se aí. Você vai receber o pão da vida. Quem come desse pão nunca mais terá fome. Então, prepare-se aí. A decolada vai começar. Você vai chegar mais perto do Senhor. Amém? Então, no nome de Jesus. Paz do Senhor, gente. Tudo bem? Só varão de fogo aqui nessa noite. Tem muita mulher de fogo assistindo aí pelo Facebook hoje. Então, a palavra vai ser direcionada para vocês e para mim. Nós vamos receber juntos a palavra de Deus. É um grande prazer e alegria para mim.
Algum tempo atrás, eu conheci um amigo chamado Ricardo, pastor da Ceifa, e pude alimentar essa amizade. E hoje, graças a Deus, vida de pastor é uma vida muito solitária. Então, quando a gente tem um amigo, é muito bom a gente compartilhar, trocar ideia, um levantar o outro de vez em quando. E é muito bom quando o Espírito Santo de Deus ele dá a mesma visão. Porque uma das coisas mais tristes que existe é caminhar em visão separada. Visão diferente, né? Por isso que surgiram as seitas que estão aí fora. Estou vendo alguns amigos aí em especial, aqui presencialmente, meu amigo Tadeu, homem de Deus, outros tantos aqui me acompanhando. Aqui está o Marcão, o Jimmy, Vinícius, a turma lá da Betel. Tenho certeza que muitos queriam estar aqui, não puderam estar aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, você que está aqui, você que está assistindo aí pelo Facebook, vai receber de Deus uma palavra para te fortalecer, uma palavra de encorajamento, uma palavra para que a gente possa, nesses dias maus, estamos vivendo dias maus, quem tem dúvida disso? Vocês têm dúvida disso? Não. Mas nesses dias maus é que a gente verdadeiramente manifesta a fé, pode manifestar a fé e pode ver o quão a mão de Deus é poderosa a nosso favor. Amém? Se vocês entendem isso? Eu vou fazer uma breve introdução do que eu vou pregar para você nessa noite. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, não é esse o texto base dessa noite, é só para que você entenda. A palavra de Deus diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos no amor e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia está com letra maiúscula. Então, só para que você entenda o porquê que eu estou aqui nessa noite. Eu estou aqui porque alguém tem dúvida de que estamos vivendo os últimos dias na Terra? Estamos próximos desse dia do Senhor? Nunca estivemos tão próximos, concorda? Nunca, em toda a história da humanidade, nunca estivemos tão próximos, com sinais tão latentes. Então, eu estou aqui para que a gente cresça junto, para que eu possa te abençoar, ser abençoado junto com a sua vida, para a gente crescer junto na palavra essa noite, para que a gente possa se encorajar. Não estou aqui para expor em um momento nenhum, eu nem sairia da minha casa para expor algum mal da sua vida, para tentar levar para você algum peso, alguma carga. Eu estou aqui porque, pela experiência desses anos de pastoreio, esses anos de ministério, eu sei que eu posso, de alguma forma, encorajar você. Eu posso encorajar você a seguir, a viver uma vida. E qual a vida? A vida que Deus quer. Porque viver uma vida qualquer vai te dar algum êxito, mas viver a vida de Deus vai te fazer um vencedor. Amém? A vida de Deus nos faz um vencedor. Você pode repetir isso? A vida de Deus me faz um vencedor? Então, por isso que você precisa entender nessa noite que o meu intuito aqui é só é transmitir para você encorajamento. Vou te mostrar, à luz da Bíblia, o que é ser um sacerdote do Senhor, como se porta um sacerdote do Senhor, o que é necessário entender para que você viva sob bênçãos numa terra em que cada vez mais você vê até de dentro da igreja sujeiras cada vez mais difíceis de se compreender. Eu ia usar uma palavra, nem vou. Difíceis de compreender surgindo. E tem muita gente falando assim, porque isso estava oculto o tempo inteiro. Acaso a gente não conhece a palavra de Deus que diz que tudo que está oculto virá a ser revelado? Não tem nada que vai ficar oculto, principalmente chegando perto de tempos proféticos. Então, que coisa boa eu poder estar aqui transmitindo experiência para você, falando para você coisas que a gente aprende ao longo dessas 20 anos de caminhada aí, de ministério, aconselhando homens, aconselhando casais, podendo aqui transmitir um pouco de conhecimento, que eu tenho certeza que cada um de vocês, com suas experiências de vida, também tem conhecimento de sobra para poder me aconselhar e fazer essa troca. É muito bom. À luz da Bíblia,
a gente vai se encorajar nessa noite, vai se fortalecer, e eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando para você. Você não vai sair, vocês que estão aqui presencialmente, não vão sair daqui da forma que entraram. Você que está nos assistindo, não vai permanecer da forma que você estava até então. Como começa todo esse processo? Esse processo começa, já ligou aí para mim, Vinícius? Esse processo começa com uma simples prática. O homem por si só, preste atenção no que eu vou dizer para você. A sua natureza é de manter o controle. Nós temos por natureza, desde pequenos somos ensinados pelos nossos pais a ter o controle. Então você já cresce tendo controle, tendo que ter o controle da sua vida financeira, o controle da sua vida sentimental, o controle da sua casa, o controle dos seus filhos, e assim vai o controle. Mas para que você seja um homem segundo o coração de Deus, como é o tema dessa noite, você vai precisar aprender a perder o controle, sem perder a iniciativa, porque também isso pode gerar uma outra interpretação. As pessoas acreditam que perder o controle é entregar tudo na mão de Deus e deixar as coisas acontecerem. Não. Você precisa ter iniciativa como homem, você precisa agir como homem segundo o coração de Deus, precisa entender a tua função de sacerdote do Senhor, mas não tendo a responsabilidade que você sequer tem domínio sobre ela, de controlar a sua própria vida. Então é isso que Deus vai nos ensinar nessa noite. Vai te ensinar a perder o controle sem perder, em hipótese alguma, a iniciativa. Perder a iniciativa é cair no campo da inércia. Cair no campo da inércia vai te fazer alguém que vai sempre esperar que algo aconteça antes de agir. E nós sabemos muito bem que a salvação é gratuita. Diga aleluia por isso. Nada que eu venha fazer, o que você venha fazer, vai te fazer mais salvo ou menos salvo. Nós somos salvos porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Amém? Então, salvação é a única coisa que eu e você não precisamos nos esforçar para termos. Mas qualquer outra coisa que você vier a conquistar nessa terra, não se consegue sem iniciativa, sem coragem, porque a fé, nós conhecemos muito bem o texto que diz que a fé sem atitude, a fé sem obra, a fé sem ação, ela não tem proveito nenhum. E a Bíblia fala, vai além, fala que é morta. O que é morto não tem mais nenhum tipo, de condição de te fazer de alguma forma especial ou te levantar de alguma forma na sua vida. O que é morto, está morto, amém? Você entende isso? Então vamos aos poucos aqui. O que está acontecendo, Vinícius? Por que eu não estou conseguindo passar? Me ajuda aí. Oi? É isso aqui que está com problema, não? Então passa para mim. Vamos lá, vamos dar sequência. Em nome de Jesus. Então diga para o irmão que está longe de você, está 1,5 metro de você. Antes estava juntinho, mas agora ele está 1,5 metro de você. Olha para o teu irmão e fala assim: perca o controle, irmão. Entregue o controle na mão do Senhor. Vamos lá, vamos tentar aqui. Não foi não. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando. Passa para mim então, Vinícius, que eu preciso do próximo slide. Como que é esse negócio de perder o controle? Eu vou mostrar um slide para você que você vai entender. Preste bem atenção no que você está vendo. Esse peixinho está realizando um esforço quase que impossível. Pode ser até que muitas vezes ele não consiga entrar em alguns campos da sua vida no centro da vontade de Deus. Pode ser que eu e você passemos por essa vida e durante toda ela nós nos entreguemos talvez 1%, talvez 1% à vontade de Deus. Mas esse esforço jamais pode deixar de existir na sua vida. Esse esforço de sair, de tirar
das suas mãos, da sua própria vontade, o controle, a iniciativa de sua vida precisa existir. É uma iniciativa vital. Repita comigo, vital. Não se tem como negociar. Você precisa entender que saindo da tua própria vontade, você vai, óbvio, entrando na vontade do Senhor e não na vontade do mal, você vai mergulhar em um oceano de possibilidade que você nunca imaginou que existiria. As pessoas, geralmente, elas esperam que tudo, absolutamente tudo, chegue num nível de degradação ou de perda tão profunda para poderem começar a viver segundo a vontade de Deus. Então, que tal a gente aprender com essas pessoas e começar agora a mergulhar na vontade do Senhor para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus? Você entende isso? Porque nós temos alguns principais motivos para nos entregar à vontade de Deus. Alguns deles eu preciso falar para você. O primeiro dele ainda não está passando, passa para mim. Eu vou precisar dessa agitação, ô Vinícius. Agita para mim aí. O que está acontecendo? Por que, pastor, eu preciso entregar totalmente a minha vida à vontade do Senhor ou ao controle do Senhor? O primeiro motivo, e é um dos mais importantes para que você conheça, é que nós não temos a mínima consciência. Por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, por mais que você saia todas as manhãs para trabalhar, para cuidar da sua casa, cuidar da sua família, por mais que você adquira uma renda para poder quitar com as suas dívidas, nem eu nem você temos a plena consciência de qual é o sentido de tanto esforço. Se você parar para pensar nessa frase, nessa pergunta, você vai, é verdade, nunca parei para pensar, por que a gente se mata tanto debaixo do sol? Se tudo já foi suprido por Deus, por que eu me angustio tanto? Se realmente eu creio que vem das mãos do Senhor o meu sustento, por que eu tenho me matado, sofrido, me angustiado? Ninguém tem sabedoria suficiente para encontrar sequer um sentido para tanto esforço no dia a dia. Veja que esse por si só já seria o maior motivo de eu entregar toda a minha vida nas mãos do Senhor e descansar nele. E descansar nele não significa descansar na vida, como eu já falei para você. Quantos já questionaram isso aí que a gente está vendo? Quantos já fizeram essa pergunta? Quantos já se questionaram acerca de, eu saio do meu trabalho todos os dias, corro, vivo, mas qual é o sentido disso tudo? Porque a minha vida está salva, Jesus Cristo veio e resgatou. Por que tanto trabalho, por que tanta luta, por que tanta batalha? Imagine, se uma coisa que é visível, material, física, algo que você vê, que é teu esforço, que você vê, algo que você sente, algo que você sofre na tua carne, você não tem um discernimento para isso? Que dirá se Deus abrir diante de você um mundo de possibilidade espiritual que Ele tem? Então, nós precisamos nos entregar a Deus, porque você se lembra de frases que a gente repete muitas vezes, ou você já leu umas 2.000 vezes, tipo, eu é que sei os planos que tenho para vocês, eu é que sei os caminhos que eu tenho para vocês, meus caminhos são diferentes, meus planos são diferentes, meus pensamentos são diferentes. A gente passa por esses textos 1 milhão de vezes, mas insiste em manter as rédeas, o controle da nossa própria vida, deixando de herdar e viver tudo que Deus tem para nós. E é incrível isso, porque um dos homens que mais ensina na Bíblia sobre a falibilidade humana ou do homem em si é Salomão. Salomão, ele não teve alguma coisa como nós imaginamos. Salomão, ele teve tudo. Ele mesmo diz que ele teve tudo o que ele desejou. Você hoje tem tudo que você deseja? Você pode dizer, eu tenho tudo que eu desejei desde a minha infância.
Você já realizou todos os teus sonhos desde pequeno? Tudo que você planejou, já realizou? A sua vida é completamente satisfeita? Mas esse homem, sim. Salomão chegou ao ponto de dizer: tudo que os meus olhos cobiçaram, eu tive. Tudo que a riqueza pôde comprar, eu comprei. Tudo que o mundo podia oferecer, eu tive. Uau! Mas vamos aprender com esse homem. O que nós precisamos nessa noite é praticar algo fundamental. Ouvir a palavra, repita comigo, ouvir a palavra. E começar a praticar hoje ainda. Se você simplesmente ouvir a palavra, porque a palavra a gente ouve sempre. O pastor está pregando para você aqui 2, 3 vezes por semana. Eu prego na igreja 2, 3 vezes por semana. Nós estamos aí ensinando. Você tem acesso aí nas redes sociais a um monte de palavra muito melhor do que essa que você está ouvindo hoje, muito mais cheia do Espírito Santo, muito mais ungida, de gente que é preparada 50 anos, 60 anos de ministério aí. Mas se você não atentar para a mínima palavra que pode transformar na sua vida, na realidade nós estamos perdendo tempo. Então, eu quero encorajar você a primeiro entender. Nós vamos começar a entender não só com o patriarca, com o rei Salomão, mas com outros homens de Deus, na palavra de Deus, que podem nos dar um rumo, um norte, para que você não saia daqui mais com a mentalidade de que você é vencedor. Você tem que sair daqui com a mentalidade de que você é mais que vencedor. Porque foi para isso que Jesus Cristo nos deu vida eterna, para que sejamos mais que vencedores, amém? Foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário, para que sejamos, diga. Então vamos começar a aprender uma coisa muito interessante com o rei Salomão. Com o rei Salomão, dá glória aí, irmão. Esse apito aí é porque até o microfone quer louvar. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 8, versículo 16 e 17, passa aí para mim. Olha lá, hein? Muito bom. Olha aí. Olha que coisa incrível. Agora começa a prestar atenção. E daqui a pouco eu vou entrar no que eu quero pregar nessa noite, tá? Estou introduzindo a palavra para você. Quando voltei à mente. Obrigado, querido. Quando voltei à mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, em outras palavras, Salomão disse assim: quando eu me atentei para tentar imaginar o porquê de tanto trabalho, de tanta atividade do homem, quando eu parei um dia para tentar descobrir por que tanta luta, por que tanta batalha, por que o homem sai todos os dias para o trabalho e volta. Então, para observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia, nem de noite, ou seja, quando eu tentei imaginar com a sabedoria de Deus, aquele que não dorme nem de dia nem de noite, quando eu tentei imaginar o porquê de tanta luta, de tanta atividade, mas eu não fiz isso com o meu raciocínio humano, eu fiz isso com a sabedoria de Deus, é isso que ele está dizendo, com a sabedoria daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, ou seja, Deus não dorme, é isso que ele está dizendo. Ninguém é capaz, então percebi tudo que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. O que eu acabei de dizer para você. Ninguém é capaz de compreender por que de tanta agitação, de tanta atividade. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Então Salomão, um homem que teve de tudo, que viveu de tudo, que teve a sabedoria de Deus, pediu e recebeu a sabedoria de Deus. Ele declara que nós não vamos entender o porquê de tanta agitação, o porquê de tanta luta, e se nós olharmos ainda com a sabedoria de Deus, ou seja, por meio da palavra de Deus, nós vamos entender menos ainda. Por que de tanta luta? E ainda ele fecha dizendo em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, porque o homem que é bom diante de Deus, dá a Deus sabedoria
conhecimento e alegria. Agora presta atenção. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Ou seja, além de eu não saber, não ter conhecimento do porquê de tanta luta e de tanta atividade, pelo texto que Salomão nos ensina, escreveu, deixou escrito para nós, o segredo é agradar o coração de Deus. Porque se você agrada o coração de Deus, ainda que lhe falte alguma coisa para o teu sustento, vai ter um ímpio trabalhando para te sustentar. Vai ter um ímpio trabalhando para sustentar você. A pergunta é, ainda estou na introdução, daqui a pouco eu começo a pregar para você. A pergunta é, quais são os verdadeiros bens que eu devo zelar nessa terra? Vou refazer a pergunta. Quais são os verdadeiros bens que eu devo zelar nessa terra? E agora, a partir de agora, eu começo a pregar para você, entregar o que Deus me mandou entregar. Eu precisava fazer essa introdução para que você tivesse base, entendeu? A base do que o Espírito Santo, ele quer nos mostrar. Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa muita coisa da nossa atividade, do nosso dia a dia, fazer parte de tomar o lugar de coisas que eram para ser do tempo que era para ser de Deus. Enquanto nós acabamos de ver o sábio Salomão dizendo coisas incríveis para nós, e uma delas dizendo, se você permanecer no caminho do Senhor, Ele vai levantar um ímpio para vir colocar comida dentro da sua casa. Então essa não deve ser a sua prioridade. Eu te dei essa introdução para que você entenda isso, esse desfecho. A tua preocupação deve ser outra. Então, a partir de agora, entenda, em nome de Jesus. Primeiro, é necessário que você entenda a sua função principal nessa terra, que é ser sacerdote do Senhor. Diga, ser um sacerdote do Senhor. Amém? Onde começa esse trabalho? Onde começa o meu sacerdócio? Pode falar quem falou. Diga, no meu lar. Então, a minha primeira função não é querer ser sacerdote na rua, nem querer ser sacerdote na igreja, tampouco ser sacerdote no meu local de trabalho. A minha primeira função, para que eu entenda e entre e mergulhe na vontade de Deus, é entender que eu preciso ser, em primeiro lugar, sacerdote dentro do meu lar. Você exige prestação de conta dos seus filhos? Você exige que seus filhos lhe deem satisfação? Sim ou não? Óbvio, enquanto estiverem debaixo do seu teto, vai ser assim. Eles vão ter que te dar satisfação, vão ter que te dar prestação de contas. Engana-se quem pensa que é o sacerdote que Deus constituiu nessa terra. E a Bíblia fala que Ele nos fez reinos e sacerdotes para o nosso Deus. Foi uma das coisas que Jesus fez na cruz, foi nos constituir reinos e sacerdotes para o nosso Deus. Então, a sua primeira função dentro da sua casa, nós vamos prestar conta desse sacerdócio ao Senhor e a nenhum outro. Isso é a mais pura verdade, não se tem como tirar isso do contexto da palavra de Deus. Agora, olha quanto isso é sério, porque se você falha na sua primeira e principal função, todo o resto é o quê? É vão. No desafio de avançar na conquista que Deus tem para cada um de nós, vale uma reflexão. O que adianta o homem? Isso está registrado em Marcos, capítulo 8, versículo 8, 36. Acho que não está aí. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você sabe para quem que Jesus está falando isso? Ele está falando isso para quem queria segui-lo, para quem dizia que ia segui-lo. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, lembra? Tome a sua cruz. Jesus está dando aquele sermão para muita gente que falou, eu quero te seguir, eu quero... Olha para mim, eu e você somos servos do Senhor, amém? Amém ou não? Se somos servos do Senhor, nós somos seguidores de Cristo. Nós seguimos ao Senhor.
Então, a primeira frase e a de advertência maior que Jesus dá para aquele povo que queria segui-lo é: negue-se a si mesmo e obedeça os preceitos da minha palavra. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí sim, ele está falando para ímpio, nesse momento. Para todos que ali estavam, que infelizmente não iam querer ou entender. Isso é sério, porque eu vou trazer para o contexto pessoal, igreja. É contigo que ele está falando. Para quem o segue, diga: eu sigo a Jesus. Então vamos lá, Jesus, se ele estava falando para quem queria servi-lo, ele estava falando para quem queria fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Uma coisa está se encaixando com a outra. Em nome de Jesus. Está dando para compreender? Então vamos lá. Uma das principais, ou um dos principais dos seus mandamentos para nós, os que o servimos. Porque tem muita gente que gosta de tratar Jesus como mestre, e tem muita gente dentro das igrejas cristãs o tratando como mestre, e esquece de tratá-lo como Deus. Eu costumo dizer que as pessoas estão muito enganadas, porque em momento nenhum você vê Jesus recusando adoração. Em momento nenhum da sua vida aqui nessa terra, Jesus recusou a adoração. Quando alguém se prostrava diante do anjo, o anjo na mesma hora levantava ele e falava: eu sou conservo teu, não se ajoelhe diante de mim não. Se alguém se dobrava diante de um homem, esse homem na mesma hora falava: opa, não se dobra diante de mim não, que eu sou homem, como você. Mas reparou que todas as pessoas que se dobraram diante de Jesus, ele aceitou a adoração, ele não rejeitou? Porque ele é Deus. Ele estava como homem, mas não perder a essência de Deus. Então, quando ele diz: obedeçam a minha palavra, ele está falando como Deus. Quando ele diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando, ele está falando como Deus. Então, existe uma confusão muito grande em algumas partes do Evangelho, e principalmente no que diz respeito a uma das suas ordens mais explícitas. Agora preste atenção, varão, e você que está assistindo, preste atenção. Amar a Deus e amar ao próximo é uma ordenança. Preste atenção no que Jesus fala. Em Marcos 12, 29, respondeu Jesus: o mais importante, porque alguém questionou a Jesus: qual é o mais importante dos mandamentos? Ele fala: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo mandamento é esse: ao seu próximo, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Observe que a expressão ame está no imperativo afirmativo. Ele não está dizendo: se você puder, ame. Se você sentir no coração, faça. Se você desejar, realize. Ele está dando: ame é a mesma coisa que eu dizer beba. Eu vou chegar para você e falar assim: bebe esse remédio, você está doente, está cheio de onda para beber o remédio, o filho. Aí você vai lá e fala para ele: bebe. Aí fala: ah, pai, isso tem gosto ruim. Aí o que tu faz? Ah, então não bebe, filho. Não é assim? Antes você dizia: filho, olha só, você chega cheio de amor porque o filho está dodói. Então você fala: filhinho, bebe o remédio que o papai trouxe para você. Se tem gosto ruim, não vou beber não. Filho, bebe, vai ser bom para você. Ah, não quero beber isso não. Qual é a terceira expressão? Bebe. Aí já fechou a cara, já franziu a sobrancelha. O buraco é mais embaixo. Vai beber mesmo. Pode ter certeza que ele vai beber. É para o bem dele, não é? Então, quem diz que toda ordenança do céu é inválida? Toda ordem do céu é válida e é para nossa, é para o nosso bem. Por isso que a Bíblia fala: filho, aceite a disciplina do pai. Porque o pai faz o quê? Disciplina quem? O filho que ama. Amém? Então, vamos ficar, amar a Deus como mandamento. Ame, ele está dizendo. Não tô colocando aqui como opção. É um mandamento. Ame. E ao seu próximo. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta agora. Faça a pergunta para o seu irmão e você
em casa, faça essa pergunta agora. Pode olhar para o teu irmão e pode fazer a pergunta para ele aí. É válido isso, tá? É didático. Pergunte para ele, quem são? Pode perguntar, não fica com medo não, que não vai te morder não. Quem são os teus próximos, mais próximos? Porque é exatamente aí que muitos homens estão falhando na vida com Deus. Acredito que amar o próximo é amar o seu colega de trabalho, é ajudar alguém na rua, é fazer o bem para as pessoas, e se esquece que os que estão mais próximos de você são os teus primeiros próximos, são os da sua casa. A esposa, os filhos são os seus mais próximos e são os que têm sido negligenciados por muitos homens que estão caindo no pecado, negligenciando o seu primeiro sacerdócio dentro do seu lar. Quantas pessoas, infelizmente, estão enganadas, acreditando que estão servindo a Deus? Estão servindo a si mesmos e a sua própria carne. Nenhum sucesso que você tiver, escute bem o que eu vou dizer, porque isso é muito sério. Nenhum sucesso que você tiver nessa vida vai compensar o fracasso do teu lar. Nenhum. Nada que você conquistar, dinheiro, riqueza, vai compensar o fracasso do seu lar. A exemplo de Jesus Cristo com a igreja, nós precisamos entender que quando o autor da carta aos Hebreus diz que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que ele nos constituiu reinos e sacerdotes para o nosso Deus, então, exemplo de Jesus Cristo com a igreja como sumo sacerdote, o cristão é um sacerdote, primeiro dentro do seu lar. Todo homem cristão que professa a fé em Jesus Cristo é um sacerdote, em primeiro lugar, dentro do seu lar. Nós vemos na Bíblia que, além de oferecer sacrifícios, o sacerdote ele tinha a função também de ensinar o povo a andar nos caminhos do Senhor. Além de você buscar a Deus e viver para Deus, cultuar a Deus, dedicar o tempo necessário ao Senhor, você tem que ensinar os teus filhos e a tua família a viverem nos caminhos do Senhor. E isso é ser um sacerdote que muita gente tem negligenciado no âmbito do seu lar, o mais importante de toda a sua vida. Jesus, ele é o nosso grande sacerdote. Diga, Jesus é meu grande sacerdote. Em 1 Coríntios 11, 3, diz que Jesus ele é o nosso cabeça. Sendo o nosso cabeça, ele é a nossa refe. Olha só, diz que Jesus é a nossa cabeça, como nós somos a cabeça de quem? Da mulher. Das nossas esposas. Portanto, biblicamente, como sacerdote, eu e você precisamos entender algumas coisas fundamentais. Primeiro, amar a minha esposa e amar os meus filhos, amar a sua esposa e amar os seus filhos. Amar com o amor que vem do céu. Isso é tão sério que tem muita gente confundindo amar com sentimento. Amar não é simplesmente sentimento, amar é uma ordenança. Agora, é uma ordenança que vem da fonte de quem é o amor. A Bíblia, quando fala do homem, fala ame, ame, ame. Mas quando fala de Deus, fala o quê? Deus é amor. Então, quando ele diz ame, ele está dizendo, tire de mim. O que você vai precisar, a essência, a força, para transmitir na terra, obedecendo o preceito do amar. Tire de mim, eu sou a fonte, é de Deus que você tira. Ele é o nosso cabeça, nós somos o cabeça da mulher. Então, portanto, em primeiro lugar, amar, diga, amar é mais que um sentimento. É uma ordenança. É um mandamento. Você lembra que a gente já leu? Mas a gente pode ler de novo. Um novo mandamento lhes dou. Olha que Jesus institui ainda como novo mandamento. Por quê? Por que Jesus... Esses dias eu estava pensando, por que Jesus instituiu como um novo mandamento? É óbvio. Aí depois eu falei, claro, porque já ia ter uma dicotomia daqueles que iam entender lei e graça. Quantos ainda iam confundir os dogmas, a prática da lei para se obter a salvação, e agora não era mais possível.
Nós íamos obter a salvação, eles iam obter a salvação, o homem ia obter a salvação única e exclusivamente pelo que Jesus fez gratuitamente na cruz, voluntariamente na cruz. Então Jesus, ele pega e fala assim, bom, eu sei que eles vão precisar de um novo mandamento, então eu vou dar um novo mandamento para vocês. Qual o novo mandamento que Jesus fala? Hein? Olha só. O que mudou? Nada. Porque isso é a sequência do mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Um mandamento está ligado no outro, não mudou nada. Jesus só traz para eles como novo mandamento, porque sabia que a sua mente ia ser difícil de assimilar o novo. Então ele diz, o novo mandamento. E com isso, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Existe uma outra maneira de alguém saber que você é discípulo do Senhor? Não, só se você praticar o amor. Está na Bíblia, não sou eu que estou falando, não. Foi o próprio Deus que falou, diga, Deus falou. E agora, além disso, sacerdote, diga, eu sou um sacerdote. Não fuja dessa responsabilidade, não. Sabe qual é a coisa mais covarde que existe nos homens de hoje em dia? Infelizmente, nos homens de dentro da igreja, é transferir responsabilidade. Quando o homem cai em pecado, ele fala assim, mas também a minha esposa não me procura há quanto tempo? Não seja covarde. Assuma a responsabilidade. Você casou com a sua esposa para amá-la, em todas as circunstâncias. Porque se você casou só para ter relação com ela, você não casou para amá-la. Você casou para ser amado. E a ordem que nós temos é amá-la, não sermos amados. Isso é muito fácil falar, tá? Não pense você que eu não estou me colocando no lugar de vocês e de todos os homens na face da terra, não. Isso é muito mais fácil falar. Mas atrai as bênçãos de Deus poderosas na sua vida quando você pratica. Maridos, amem suas mulheres. Não as tratem com amargura. Nós temos uma referência, não temos uma referência de sacerdote? Essa não é uma das funções do sacerdote do lar? Sim ou não? Qual é a nossa referência de sacerdote perfeito? Jesus e o amor que ele teve pela igreja. Não é isso? Não é isso que a gente leu ali atrás? É a referência dele como igreja. Nós temos um padrão que Paulo estipula em 1 Coríntios 13, que nem eu, nem você, nem homem nenhum na face da terra vai conseguir cumprir. Mas é uma referência. E entre essas referências está a prática do que pode excluir para sempre, escute que eu estou dizendo que eu estou sendo radical, pode excluir para sempre a condição de briga dentro do lar, a condição de separação, a condição de marido não amar mulher, esposa não amar mulher, que é o que está em 1 Coríntios 13, 5. Quando ele fala do amor, ele fala que o amor não busca os seus próprios interesses. Porque o que tem levado muita gente a deixar, muito homem, e eu estou direcionando a palavra, como o pastor disse, a pregação é para homem, então nós vamos pregar para homem, vamos cortar a nossa carne, tá bom? Amém? Então sejam firmes aí que você está recebendo coisa para a tua vitória aí, não é para te condenar não. Eu estou no mesmo barraco que você, estou no mesmo barco, o que você vive eu vivo, a tua luta é a minha luta também. Não pense você que eu estou aqui mostrando uma capa de santo, não. A minha batalha é a mesma batalha que você, tá? Muitas coisas eu posso não cair, por causa de tantos anos me dedicando à obra de Deus, por causa do conhecimento da palavra, pode até ser que sim, mas aquele que está em pé tem que cuidar 24 horas para não cair. O homem santo que passou por essa terra tem nome, tá? Por isso ele é a nossa referência. Jesus Cristo, diga aleluia por isso. Tá? Então é nele que a gente tira toda a referência que a gente... Qual é, pastor? A prática. A prática de você entender a não buscar os seus próprios interesses. Em todos os sentidos, isso é válido. Mas dentro da tua relação com a tua mulher é fundamental. Porque é por causa de egoísmo que muito homem está defraudando o seu lar. Está pecando. Está em adultério. E ele comete o pior erro, porque está dando, popularmente falando, dando um tiro no próprio pé. Porque
a partir do momento que você se uniu à sua esposa, não eu falei, mas Deus falou que juntos vocês serão o quê? Deu ruim agora, hein? Tudo que você fizer contra a sua mulher, você está fazendo contra você. E você deve amá-la, porque amando, você ama a si mesmo. É isso que diz a palavra. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama quem? Você pode ler isso? Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3, pode ler. Se eu parasse por aí já estava bom, a gente já tinha tomado algumas cajadadas do Senhor boa, eu já estava com a cabeça inchada, você também, a gente já ia para casa, mas Deus vai além. E a palavra vai além. Ame suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Se prepara que tem muita gente que lê só esse pedacinho e já acha ruim. Já acha brabo. Só que o contexto é muito pior. Porque ele fala, ele explica a forma que isso deve se dar. Observe. Ame suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Está dizendo que a atitude de Jesus para com a igreja repercute nisso tudo. Foi isso tudo que ele fez para que a igreja recebesse tudo isso, fosse lavada, fosse apresentada a Deus como gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante. Será que isso não nos faz, no mínimo, como bons entendedores? Eu costumo ouvir sempre a frase, para o bom entendedor o pingo é letra. Não, para o bom entendedor, o que quer entender mesmo, pingo é pingo, não é letra não. Letra é letra. Pingo é pingo. E ele está dizendo ali que você, não sou eu que estou dizendo, e é uma interpretação bíblica, e você pode querer interpretar da sua forma, é um direito seu, qualquer um pode interpretar a Bíblia da forma que quiser. Mas se ele parasse, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja, tudo bem. Ponto. Teria um ponto ali, ele poderia fazer um comentário em cima. Mas não tem ponto nenhum. Ele continua. Ame como ele amou. Ó. E ele te dá alguns padrões. Se necessário, entregue-se por ela. Se não for isso, por favor, me desculpe, mas eu não sei interpretar a Bíblia. Porque a gente aprende interpretação de texto lá na 4ª série. E o texto é separado por pontos, por vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, etc, etc, para mudar o significado do texto. E ali não tem nada interrompendo. Ele diz assim, ó, amem suas mulheres assim como ele amou. Como que ele amou? Ele amou de uma forma, de uma maneira que entregou a si mesmo por ela. Aí ele está estipulando padrões para você seguir no que diz respeito a amar a sua esposa. Se entregar por ela, para santificá-la, ou seja, as tuas atitudes santificam o teu lar. Ei, não se esqueça que a função de sacerdote não é fácil, não. Mas se foi dado, a gente tem que seguir. Santificando pelo lavar da água, não era isso que o sacerdote ia fazer? Aspergir o sangue lá uma vez por ano no Santo dos Santos, para que ninguém morresse por causa dos seus pecados, inclusive ele. Ele diz que a sua atitude de amar a sua esposa deve conter uma atitude tão forte, esse amor deve ser tão, de uma entrega tão explícita, que você precisa estar preparado a qualquer momento, se precisar, entregar a sua vida por ela. E muitas vezes entregar a vida pelas nossas esposas, trazendo para o âmbito da pregação, significa morrer para nós mesmos em várias situações. Por isso eu nunca vou aceitar argumentos de homens, nunca, que dizem, abandonei o meu lar porque minha esposa já não me procurava, entre aspas. Tem criança aqui e tem criança assistindo, vocês sabem do que eu estou falando.
Abandonei o lar porque a minha esposa era assim comigo, porque não me dava mais atenção, não parará. Você abandonou o lar porque você deixou de ser sacerdote da sua casa. Porque um sacerdote, ele precisa estar pronto para ter o carinho, para ter a retribuição, para ter a reciprocidade, e se não tiver, continuar sendo sacerdote dentro de casa, aconteça o que acontecer. Isso não é fácil, mas quem falou que é? E quem disse que seria? Tem alguma coisa escrita na sua Bíblia que seria fácil? Às vezes não é fácil. Mas se você age dessa forma, obedecendo a Deus, pode ter certeza absoluta que Deus é especialista em transformar situações do mal para o bem. Entenda isso, amém? A obediência traz bênção, a obediência traz bênção. Eu vou avançar aqui, porque as horas também avançam, eu não vou... Então, o texto vai muito além. Agora, o que eu já falei para você sobre ensinar os filhos, isso é fundamental. Eu disse ao pastor Ricardo que eu não ia pregar. Eu disse ao pastor Ricardo que eu ia dar uma palestra para você, porque é fundamental você e eu termos a didática da palavra de Deus. Porque se eu ficar aqui pregando, eu vou ficar exaltando o Senhor o tempo inteiro aqui, dando glória a Deus, o fogo vai pegar, o Espírito Santo vai descer, e a gente vai sair daqui mais rejubilando de alegria do que aprendendo didaticamente o que a palavra nos ensina, tá bom? Então, em nome de Jesus Cristo, entenda isso. Esse texto é muito conhecido, de 22:6. Não se esqueça que eu estou dando algumas funções para você, que é o quê? Do seu lar? Que pelo menos deveria ser, né? Nós pelo menos deveríamos ser sacerdote dos nossos lares. Esse texto é muito, muito pregado, muito falado, mas ele passa primeiro pela tutela do sacerdote. O homem tem a função primordial de ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Ensinar a criança em qual caminho? O caminho do Senhor. O homem deve educar os seus filhos no caminho do Senhor. A palavra de Deus gravada no coração do seu filho, eu sei porque eu sou uma prova viva disso, ela é antídoto contra o mal. Ela é antídoto contra toda a perseguição desse mundo cruel, contra todo ataque de Satanás. Não se esqueça que lá no deserto, Jesus tinha autoridade e poder para dizer assim: Miguel, vem cá e corta a cabeça de Satanás, que ele está me perturbando aqui no deserto. Isso aconteceria? Hein? Ele tem todo o poder, toda a autoridade, ele é Deus. Mas por que ele venceu Satanás com a palavra? Para nos ensinar, porque nós ficaríamos aqui nesse mundo. Nós permaneceríamos aqui, para nos ensinar que nós vencemos o mal com a palavra de Deus. Não só com a palavra dita, mas com a palavra praticada no dia a dia. Você está entendendo? Amém ou não? A palavra de Deus no coração do seu filho, ensinado para ele, vai impedir que a sua vida seja ceifada antes do tempo. Vai guardá-lo do perigo das drogas. Não tenha dúvida nenhuma, eu sou a prova viva disso. Graças a Deus, eu tive a palavra inserida no meu coração com 10, 11 anos de idade. Eu louvo a Deus pela minha mãe ter me levado para a igreja, ter me ensinado a palavra de Deus. Não foi nem meu pai. Imagina se fosse o sacerdote da minha casa, seria muito melhor. Mas foi a minha mãe. Então você, como sacerdote, pode aprender e começar a praticar dentro da sua casa. Você quer que o seu filho seja abençoado nesses dias maus, dias terríveis, os dias de maior perseguição que já vimos? Se você falar que é crente, misericórdia. Existe um grupo aí de ativistas trabalhando contra o cristianismo, contra os preceitos da moral, dos bons costumes, que eles guerreiam contra você de forma ferrenha. Não é assim? Seu filho será guardado das drogas, da prostituição, da criminalidade, da imoralidade. Mas para isso você, como sacerdote, precisa, diga, eu preciso buscar a sabedoria de Deus. Tiago 1, 5, 8 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça. Ah, pastor, mas eu não tenho muito conhecimento da palavra. Eu posso aceitar o teu argumento depois de Tiago 1? Não posso. Porque ele está falando para todo mundo, para todo homem.
Se você tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça. Peça e ele vai demorar 1 ano para te dar. Peça sabedoria, mas espere, porque primeiro ele vai passar para o pastor Ricardo, vai passar para o Tadeu, vai passar para o irmão lá, depois vai passar para ele para chegar a você. Não. Ele está dizendo, peça que a todos ele dá livremente. Se você quer sabedoria, é só pedir ao Senhor. Aí tu pede sabedoria assim, e tem gente que acha que bota o dedo assim na Bíblia e fala assim, Senhor, me revela. Revela. Oh, Deus, estou sentindo. Revela, revela, revela. Vai ficar com o dedo doendo, com cãibra no dedo, não vai ter revelação nenhuma. Exatamente pelo que a gente disse lá no início, a fé sem atitude é o quê? Então você lê. Lê e não entende. Completamente normal. Aí você lê de novo, não entende. Completamente normal. Aí você lê de novo e pratica Tiago 1, 5, 8. Senhor, me dá a sabedoria, me dá o discernimento. E você vai ter o discernimento. Ele vai te dar a sabedoria. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor, porque ele duvidou. É alguém que tem a mente dividida, instável em tudo que faz. Não seja instável. Peça e creia que Deus vai te dar sabedoria, mas abra a Bíblia e leia. Porque Deus não vai dar sabedoria para quem não busca. E a forma que eu tenho de buscar é o quê? É praticar. Quantos minutos eu tenho ainda aí, meu jovem? 5 minutos? Coisa boa, hein? Então diga, peça sem duvidar. O Salmo 119, não vou ler aqui, mas você pode ler na sua casa. Leia o Salmo 119 até você cansar. Tem lições incríveis para um sacerdote do Senhor para você colocar em prática a palavra de Deus, primeiro dentro da sua casa, para depois ser sacerdote para outras pessoas. O Salmo 119 te ensina, no versículo 72, que a palavra de Deus vale mais do que toda a fortuna, do que todo o ouro, do que toda a prata. Então você precisa buscar a palavra de Deus antes de buscar qualquer tipo de riqueza para a sua vida. Muitos homens estão enganados, inclusive, você vê que todos os que pregaram outrora, pastor Ricardo deve ter conhecimento disso, a tal da teologia da prosperidade, todos estão desdizendo o que pregaram, todos, sem exceção. O último agora, que se converteu, um homem de Deus, chamado Todd White, está desdizendo a teologia da prosperidade que ele pregou a vida inteira. Exatamente pelo que o salmista diz no Salmo 119, que a palavra de Deus vale mais do que todas as fortunas, do que todo o ouro. No Salmo 19, no versículo 97, você vai ver que todos devem amar a Bíblia. O que eu amo, eu zelo por ela, eu vivo por ela. No versículo 98, você vai ver que essa palavra dá sabedoria para a sua família contra os inimigos. Você vai ser blindado por meio da palavra de Deus. Aprenda como sacerdote do seu lar, tá bem? No versículo 111 do Salmo 119, diz que ela dá prazer. Nós precisamos buscar os prazeres de Deus nessa vida, porque sem eles você não sobrevive. E é a palavra de Deus que dá prazer real. Nos versículos 147 e 148 diz que a palavra de Deus deve ser prioridade na nossa vida. Tá? E por último, o sacerdote da sua casa, você precisa entender, ser um intercessor do seu lar. Um intercessor e um abençoador da sua casa. Diga, ser um intercessor do meu lar. Não se esqueça que Jesus, sendo nossa referência de sumo sacerdote, a Bíblia fala que Ele está intercedendo por nós constantemente. Ele usa por meio do Espírito Santo essa intercessão. Gemidos que você sequer consegue exprimir. Quando está orando, você às vezes está cansado, às vezes está aborrecido, às vezes está chateado, às vezes está com dor. Você não consegue exprimir os teus gemidos no teu clamor, mas Ele intercede com os gemidos que você não consegue exprimir. Os gemidos inexprimíveis. Ele consegue ir lá no âmago do teu coração e buscar o teu clamor e levar até Deus. O homem que é autoridade para abençoar o seu lar precisa ser um intercessor do seu lar. Em primeiro lugar, buscar, clamar a Deus, acordar nas madrugadas, cobrir a sua família com a bênção do Senhor.
além de ensinar a sua família a orar, você precisa principalmente praticar a oração, ensinar os teus filhos no caminho do Senhor. Hoje vejo os frutos de ter ensinado a minha filha nos caminhos do Senhor, e eu louvo a Deus por isso. Eu tenho uma filha abençoadíssima, uma serva do Senhor, dedicada à obra de Deus. Eu ensinei minha filha desde pequenina a ser dizimista. Hoje minha filha não tem falta de nada, tem um próprio carro, ganhou, isso foi abençoada. Hoje ela entende, nada disso para ela faz sentido. O que faz sentido é obedecer ao Senhor, é viver a vida de Deus. E por último, entender, nunca desanime de orar. Ore constantemente. Sacerdote, varão do Senhor, homem de Deus, vale a pena viver para o Senhor. Feche teus olhos, fique de pé, por favor. Feche teus olhos. Eu quero só fazer uma breve oração e vou passar para o pastor Ricardo para ele terminar o culto em nome de Jesus. Senhor, no poderoso nome de Jesus Cristo, aqui se encontram homens, varões. Alguns estão nos assistindo pelo Facebook e os que estão presentes aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque a tua referência é santa. Nenhum de nós terá nenhuma justificativa de que não teve uma referência. Nós temos. O Senhor é a nossa referência. Referência de homem santo. Eu nunca busquei em homem nenhum a minha referência, por isso nunca, nada me afastou da tua presença, nada me afastou da igreja, nada me tirou da minha condição de sacerdote do meu lar, porque a minha referência sempre foi uma, Jesus Cristo. Por isso que os teus filhos aprendam, quem está em casa aprenda a viver como sacerdote, primeiramente do seu lar, e ser abençoado. Eu abençoo a todos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero só pedir perdão a vocês, que eu fiz um esforço danado aqui para transmitir a palavra de Deus com um pouco de sinusite, que eu peço a Deus para me curar disso há algum tempo. Se ele não curou, ele sabe muito bem o que faz. Ele é Deus e sabe muito bem ser Deus, tá bom? Mas eu espero que eu tenha transmitido para vocês tudo que Deus mandou. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos juntos nessa guerra e juntos nós vamos vencer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus abençoe você em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? A palavra de Deus fala assim, o salmista: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Ei, querido, tudo que nós recebemos hoje foi a palavra de Deus, é o pão da vida, é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, a palavra é Cristo. Então nós vamos orar também mais uma vez. Quero chamar a equipe de louvor aqui, nós vamos cantar mais um louvor aqui para o Senhor, né? Vamos cantar aquele do, né, segundo o coração de Deus. Você é um homem segundo o coração de Deus, amados. O diabo às vezes quer tentar inverter isso. O diabo é mentiroso desde o princípio, ele faz o que é dele mesmo, é mentir, é tentar nos afastar da presença de Deus, é tentar impedir com que nós sejamos aquilo que Deus planejou que sejamos. Essa é a função dele. Mas você é um homem segundo o coração de Deus, amém, amados? Você pode declarar: eu sou um homem segundo o coração de Deus. Você pode declarar de novo: eu sou um homem segundo o coração de Deus. Você não precisa dar a mão ao seu irmão, mas você vai apontar para ele e vai falar assim: meu irmão, você é um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, amados. Aleluia, gaditas. Vamos adorar o Senhor e declarar que nós seremos homens segundo o coração dele, segundo o coração de Jesus Cristo. Seremos suas cópias na terra, amém? Aleluia. Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova
Espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova um Espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um Espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Deus, te agradecemos por essa palavra que nós recebemos nessa noite. Eu quero apresentar as nossas vidas que estamos aqui, essas vidas que estão em casa, recebendo essa palavra. Deus, é a tua palavra, cumpre em nós a tua palavra, Senhor. Queremos guardar essa palavra no nosso coração. Nos ajuda, Deus, a vencer o desafio. Deus, o desafio foi dado pelo Senhor e o Senhor nos capacita a vencer, o Senhor nos capacita a sermos o sacerdote que o Senhor deseja, que o Senhor planejou. Como foi falado aqui, Deus, precisamos cuidar bem das nossas esposas, precisamos educar os nossos filhos, precisamos da tua ajuda para vencermos essa etapa da nossa vida. Precisamos, Senhor Deus, desempenhar bem essa função dentro da nossa casa. Deus, não adianta florescermos do lado de fora, queremos florescer do lado de dentro, Pai, e alcançar
lançar do lado de fora. Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, tudo aquilo que tem impedido, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, como homens chamados, Pai, para sermos sacerdotes, como homens chamados para ser profeta para essa geração, como homens chamados, Senhor, para sermos embaixadores do Teu reino. Há uma missão para nós, e nós queremos cumprir bem essa missão, Pai, dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Por isso eu te peço, Espírito do Senhor, nos empodera nessa noite, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu abençoo, Deus, essa pessoa que está na sua casa, assistindo essa live. Eu abençoo esses homens, Pai, que vieram aqui para receber essa porção, Pai, que o Senhor nos entregou nessa noite. Deus, obrigado pela vida do pastor Romário, obrigado pela sua igreja, obrigado pelos seus, Deus, pelos membros deles que está aqui junto conosco hoje, Pai. Deus, usufruindo dessa ministração. Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando o teu filho, continue abençoando a sua igreja, continue nos abençoando, Pai. Obrigado pela nossa amizade. A tua palavra diz que há amigos que são chegados como mais que irmãos, e eu te agradeço, Pai, pela vida do teu filho. No nome de Jesus, muito obrigado pela nossa comunhão. Oh Deus, pelo partir do pão nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amados? Você pode declarar: eu sou um homem segundo o coração de Deus. Amados, ainda que nós não estejamos como deveríamos estar, mas nós vamos ficar, em nome de Jesus, nós vamos alcançar, amém? Às vezes nós ouvimos uma ministração, e a ministração é justamente para isso, é para nos empoderar, se nós já estamos vivendo, né, testificando que nós estamos no caminho certo, mas a profecia é para exortar, para consolar e para edificar. Amém? Então hoje nós somos exortados, consolados e edificados para a glória de Deus. Amém? Levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces consolações estejam sobre todos nós até a consumação dos séculos, no nome de Jesus, amém? Que você tenha uma noite excelente, um final de semana excelente, amém? Você que está em casa aí também, que você tenha uma noite abençoada, um final de semana extremamente abençoado. E você que está em casa, né, e os membros da Ceifa, até domingo, né, os membros da Betel, até domingo lá com o pastor Romário, estamos juntos, no nome de Jesus. Deus abençoe.